ela, para mim, sempre passou uma imagem de uma pessoa muito contente, muito feliz. Tá? Ela era sempre sorridente, o sorriso dela cativava todas as pessoas. E ela era uma pessoa, ela é, na verdade, uma pessoa do bem, né? E ela muito trabalhadora, muito dedicada, muito esforçada, empreendedora, né? Porque ela teve vários negócios, abriu empresas e as empresas prosperaram enquanto as coisas estavam indo bem. E ela, nossa, para mim, a minha irmã era uma força da natureza. Ela não reconhecia isso, mas para mim ela era. Ela sempre foi muito presente, muito carinhosa, sempre foi carinhosa, muito esforçada, assim, realmente. Ela era muito querida, sempre queria o melhor pra gente, sempre exigia o melhor da gente também. Ela era sensacional. Eu lembro, assim, quando ela sempre chegava em casa, dava muitos beijinhos assim na gente. Era muito especial. E sinto muito falta. Bom, para mim, ela era filha do meio. Como eles costumam dizer na família, o sanduíche. O recheio do sanduíche. Ela era meiga, carinhosa. Eu sinto falta dos abraços dela até hoje ainda. E eu também sei que não vou me acostumar sem isso, né? Vai ficar uma vida presente até um dia eu ir dessa terra para nós nos encontrar na eternidade, porque é assim que eu creio, né? Ela era muito alegre. Ela tinha uma gargalhada ninguém esquece. Sempre fazendo todo mundo rir. Sempre alegre. Eu acho que ainda dói muito, é muito recente, foi tudo muito difícil, sabe? O primeiro ano após, o primeiro aniversário dela, o primeiro Natal, o primeiro dia das mães, o primeiro dia dos pais, tudo foi muito difícil pra gente. Ainda é difícil, reuniões em família são muito difíceis ainda, porque ela é uma peça que falta. Ela era alegria, de fato. Ela era aquela que reunia, que gostava de reunir as pessoas. Ela animava, era aquela que vinha sempre divertindo todo mundo. O mundo podia estar desabando. Até o mundo dela desabou e a gente não se deu conta. Mesmo a gente tentando ajudar, a gente não tinha noção da grandiosidade do problema que ela enfrentava. Se olhar para as fotos, ela sempre está rindo. Era um sorriso Desde bebê. Sempre rindo. Ela era feliz e ela fazia todo mundo rir de uma coisa ou outra. Mas tem pouca... Sempre sorrindo. Da cidade de Videira foi modificada ontem à tarde com uma caminhada que reuniu aproximadamente 500 pessoas pedindo justiça no caso Daniela Graniman, de 40 anos. Daniela foi brutalmente assassinada no município de Videira no começo dessa semana. Foi encontrada morta pelo filho de 11 anos e o principal suspeito do crime é o ex-companheiro dela, que inclusive já está preso. O feminicídio é o ápice dentre as diversas violências contra a mulher. Em uma escala de violência, se inicia com sinais sutis, como um ciúme excessivo, que se confunde muitas vezes com um indício de amor, afeto, comentários disfarçados de brincadeiras que tendem a humilhar, ofender,
controle sobre com quem se possui contato, com a vestimenta, com o tipo de roupas e também as chantagens emocionais. Também havendo o risco, né, que gera principalmente na violência física, que é o soco, o tapa, a realização de ameaças de risco de vida, seja para a própria vítima ou para alguns familiares, e também, né, forçar a manter a relação sexual. Mesmo sendo um casal, forçar, manter, insistir, persistir em manter uma relação sexual, mesmo não sendo o desejo da vítima, se configura como uma violência. O violentômetro é uma ferramenta de prevenção à violência de gênero, a qual possibilita que as pessoas consigam identificar, reconhecer diferentes tipos e graus de violência que pode se assumir nas relações íntimas de afeto. Assim, pode auxiliar quem estiver sofrendo a violência doméstica consiga denunciar o seu agressor. Então, desse violentômetro, o último grau da escalada é o feminicídio. No ano de 2023, foram registrados pelo Tribunal de Justiça 28.107 medidas protetivas, sendo que em Videira foram 259. No ano de 2024, no período que compreende de janeiro a maio, foram registradas 13.392 medidas protetivas, sendo que em Videira foram 137. É um número consideravelmente alto, tanto em taxa referente ao Estado como ao município. Entretanto, a gente percebe trabalhando na Rede Catarina que é um número que não representa a realidade. São números baixos comparado ao número de mulheres que sofrem violência doméstica efetivamente. 57 mulheres foram vítimas de feminicídio no ano 2023. É um número alto. E em 2024, no período que compreende também de janeiro a maio, já são 28 mulheres. O que a gente consegue perceber com esses números é que está aumentando. Já passou 5 meses e já tem quase a metade do número de mulheres que são vítimas de violência doméstica. Em Videira, nos últimos 3 anos, foram registrados 4 feminicídios. Considerando que não é um município tão grande, que tem uma questão de segurança muito boa, a gente considera esse número alto, porque são 4 mulheres que foram vítimas de violência, 4 mulheres perderam a vida por conta de violência. E o que a gente questiona a partir disso? A importância da denúncia, a importância de estar comunicando aos órgãos, estar requerendo seus direitos através de uma denúncia, tanto para a Polícia Civil, na Delegacia da Mulher, como na Polícia Militar, sobre a violência que está sendo sofrida. E a importância de requerer a medida protetiva de urgência. É importante para afastar o agressor, para você ter seus direitos preservados e não passar por uma situação como essas 4 mulheres passaram, que é a da morte. O que mantém esses altos índices de violência doméstica em nossa sociedade são ideias muito antigas de que o homem, né, dentro dessa estrutura social, o homem teria mais valor do que as mulheres. Não é todo mundo que pensa assim, mas ainda existem pessoas que pensam assim, principalmente homens que pensam assim. Então, por essa leitura distorcida, os homens acreditam que eles são donos, né? Alguns homens acreditam que eles são donos das mulheres. Então, por serem donos das mulheres, eles podem controlar o que a mulher veste, como a mulher se porta, onde que ela pode trabalhar, o que ela pode ou não fazer, né? Então, quando acontece assim um término de um relacionamento e esse homem sente que é dono dessa mulher, ele provavelmente vai afetar a vida dela, vai dificultar a vida dela, né? Ela seguir em diante aí nas suas questões pessoais. Existe o ciclo da violência. Ele é subdividido em 3 partes. A primeira parte começa com uma evolução da tensão, ou seja, o agressor demonstra tensão, irritabilidade, profere ofensas, destrói coisas e por esta razão a mulher fica tensa, aflita e evita qualquer tipo de conduta para não provocar o agressor e, consequentemente, para evitar ser agredida. No segundo ciclo é o ato da violência, onde ocorre a explosão do agressor, ou seja, toda a tensão do agressor acumulada na primeira fase, o ciclo 1, se materializa pela violência verbal, física, psicológica e dentre outros tipos de violência, e diante esse comportamento agressivo, a vítima sente-se paralisada, sem reação, se culpando por alguma fala ou comportamento que teve,
e pensando que isso que gerou o comportamento, a explosão do agressor. Porém, no ciclo 3 se caracteriza pelo arrependimento do agressor, que ele demonstra afetividade, demonstra carinho através de presentes ou atos, com o objetivo de reconciliação. A mulher se sente confusa, pressionada em manter o relacionamento, acreditando que o companheiro mudou e que os atos da violência não vão se repetir, porém a mudança é apenas temporária. Assim, estreitando a relação de dependência com o agressor, sendo um misto de emoções entre medo, vergonha, culpa e por fim se reinicia a tensão do ciclo 1, que com ela as agressões vão se tornando assim o início de um ciclo que se repete constantemente. Nós temos uma delegacia especializada em Videira, né, que é a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso. Então, esse primeiro atendimento sempre com as vítimas de violência é feito ainda lá na porta de entrada, através do boletim de ocorrência. Mas se a mulher chega muitas vezes fragilizada, com algumas questões emocionais, ou ela tem dúvida quanto fazer ou não o boletim de ocorrência ou o pedido de medida protetiva, que a gente já vai falar daqui um pouco sobre o que é essa medida protetiva. Então, assim, ainda nós temos a questão do acolhimento psicológico dentro da delegacia, né, que é feito pela psicóloga policial, no caso eu. Então, a gente faz todo esse acompanhamento, essa orientação, porque muitas vezes a mulher, ela chega num estado de ânimo muito frágil. Ela tenta fazer a denúncia, mas muitas vezes ela não consegue, principalmente por várias questões da dependência emocional, dependência financeira que ela tem, pela questão dos filhos. Então ela se sente muito acuada. Mas quando ela chega aqui, a gente faz todo esse papel de orientação que vai desde a denúncia do boletim de ocorrência até o pedido de medida protetiva. A lei brasileira também vem buscando auxiliar na questão relativa à violência contra a mulher. Nesse sentido, existem duas importantes legislações que auxiliam tanto na prevenção de crimes quanto na proteção das mulheres. A primeira que podemos citar é a denominada Lei do Feminicídio. Essa lei, desde 2015, introduziu no Código Penal a figura do crime de feminicídio, que é a morte praticada contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, ou seja, quando envolve violência doméstica e familiar ou existe menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Além disso, há ainda causa de aumento de pena se o crime ocorrer durante a gestação ou até 3 meses posterior ao parto, bem como na presença de descendentes ou ascendentes da vítima. O feminicídio é considerado hediondo, ou seja, é um crime punido com mais rigor nas penas aplicadas e com menos benefícios no cumprimento dessas penas. Além dessa lei, também temos a conhecida Lei Maria da Penha, que existe desde 2006. A Lei Maria da Penha é uma legislação moderna que regula diversos procedimentos de proteção à mulher, definindo quais são as formas de violência doméstica, a forma de assistência, prevenção e proteção, bem como institui as medidas protetivas de urgência. Ambas as leis têm um papel de suma importância e são muito utilizadas diariamente na proteção da mulher. Muitos dos pedidos que a gente recebe aqui na delegacia são das medidas protetivas de urgência. Então, existe o rompimento, existe a explosão que a gente fala dentro desse ciclo de violência que existe, e aí a mulher se sente com medo, acuada, e muitas vezes tem as ameaças, então ela vem até a delegacia, faz o pedido de medida protetiva, a gente pega o pedido, faz o relato, encaminha ao judiciário, o juiz tem 48 horas, até 48 horas para avaliar esse pedido da mulher. Então ele defere ou indefere. Tendo o deferimento, passa então, são várias as medidas protetivas, como o afastamento do agressor do lar, tem a possibilidade dele não se aproximar da vítima e dos seus familiares, são algumas das medidas protetivas, né? Também de não se aproximar do local de trabalho. Então são várias as medidas que no momento que ela chega nós avaliamos cada caso e solicitamos de acordo com a realidade que aquela mulher precisa naquele momento.
Até mesmo tem a questão das medidas protetivas em relação às crianças, se for necessário e tiver ameaça contra as crianças também, é possível fazer. As crianças e adolescentes que presenciam a violência doméstica contra mulheres também são vítimas de violência. Eles também correm o risco de ter prejuízos cognitivos no aprendizado. Com isso, tendo baixo rendimento escolar, uma baixa autoestima, que isso vai ser prejudicial aos estudos. E também eles podem reproduzir essa violência com os colegas na escola e também se tornarem adultos agressivos. Portanto, é crucial lembrar que a violência doméstica é um problema sério que causa danos profundos e duradouros às crianças. Reconhecer os impactos e oferecer suporte adequado é fundamental para proteger as crianças e ajudá-las a se recuperar desses traumas e a construir um futuro mais saudável. É preciso enfrentar a cultura da violência. Não podemos, mulheres ou homens, naturalizar a violência no seio da própria família. Um tapa é uma agressão, um puxão de cabelo é uma agressão, um soco é uma agressão. Um disparo de arma de fogo contra o rosto da vítima também é uma agressão. E todas as formas de agressões devem ser combatidas e punidas antes que o ciclo da violência chegue ao seu último degrau. E, para isso, precisamos fortalecer toda a rede de combate à violência doméstica, desde a base, desde as escolas. Desde cedo, precisamos entender e ensinar que violência é violência, seja dentro ou fora de casa. Precisamos vencer essa cultura. Precisamos dar consciência à vítima dos seus direitos, precisamos dar acolhimento, precisamos dar voz a ela. E quando não tiver a vítima voz para pedir socorro, seja por se sentir constrangida, seja porque silenciada pelo próprio medo, precisamos que a pessoa ao lado, seja no trabalho, seja na escola, seja no posto de saúde, saiba acolher essa vítima e possa denunciar a violência. Em briga de marido e mulher, sim, devemos meter a colher. Precisamos nos aproximar das vítimas, para que conheçam elas os seus direitos e os recursos que o Estado disponibiliza a elas para sua proteção e acolhimento, para que a violência, assim, seja denunciada, a vítima acolhida e o agressor punido com rigor da lei. Por isso que é importante que a mulher reflita sobre o seu papel na sociedade. É muito importante, sim, que as mulheres cuidem da casa, que cuidem dos filhos, mas não é só isso. Também é papel dos homens cuidar da casa, cuidar dos filhos. Então, a mulher precisa se empoderar, né? Como uma forma de enfrentamento a essa situação de violência doméstica, a mulher precisa definir bem qual é o seu papel. E então, nesse sentido, o que nós buscamos é a igualdade. O que os homens podem, as mulheres também podem. Eu acredito que se a Dani tivesse enxergado antes, visto antes o que ela viveu, o que ela passou, o que ele poderia ser capaz, tivesse pedido ajuda para nós antes, tivesse percebido que ela precisava de fato de ajuda e que ela não ia dar conta sozinha, porque era o que ela sempre dizia: não, eu dou conta sozinha, eu consigo resolver isso sozinha. E que não, muitas vezes a gente não consegue dar conta sozinha. E que ela tinha tanta gente ao redor dela, a família, os amigos, as pessoas do trabalho, qualquer pessoa. Eu chego a dizer que um estranho ajudaria uma pessoa que pedisse ajuda num momento desse. Mas que se peça ajuda num momento, que se note ou que se rebele na primeira oportunidade, não aceite a primeira agressão verbal ou a primeira restrição. Não se aceite isso, porque você dá um poder para que essa pessoa faça mais. E a minha irmã nunca imaginou que ele fosse capaz disso, mas e se ela tivesse pedido ajuda, qualquer um de nós teria intervido, tirado ela de lá e talvez resolvido. E a gente estaria talvez aqui falando sobre brigar na justiça com um homem e não sobre uma pessoa que morreu tentando ser livre, acabar um relacionamento. E deveria ser algo simples. Eu não quero.
e as duas pessoas deveriam respeitar uma outra, né? Mas não foi o que aconteceu. Então, se ela tivesse pedido ajuda, simplesmente avisado, está difícil, estou sofrendo, meu filho talvez esteja em perigo, eu esteja em perigo, a gente tivesse conseguido ajudar ela de uma forma melhor.